Diz a Bíblia que Jesus ele foi levado ao deserto, em sua época, e ele foi tentado pelo diabo. O diabo fez algumas propostas para Jesus e Jesus não as aceitou. E Jesus usava as Escrituras como argumento, ele usava a Bíblia, por assim dizer, de sua época, como argumento para rebater as investidas e propostas diabólicas do diabo. Isso está escrito nos Evangelhos. Então isso mostra para nós o valor que Jesus dava a esse documento, né? A Bíblia de sua época, as Escrituras, a Palavra de Deus. O apóstolo Paulo também deu muito valor às Escrituras. Ele escreve a Timóteo, um jovem líder da sua época. Timóteo era discípulo de Paulo e os dois eram discípulos de Jesus. Paulo escreve 2 cartas a Timóteo. A Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo diz assim, Paulo o apóstolo diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nós vemos também a importância que o apóstolo Paulo dá às escrituras e, enfim, a própria Bíblia fala muito da Bíblia, das escrituras, do que está escrito, do que está documentado. Gente, é o seguinte, coisas sérias, negócios sérios, dificilmente nós vamos fazer sem o respaldo de uma documentação. Por exemplo, você vai fundar uma associação, alguma coisa, você vai precisar de estatuto, de ata e de outras coisas mais. Você vai alugar um imóvel, você precisa de documentos. Você vai comprar um imóvel, comprar um carro, você vai pegar um dinheiro emprestado no banco, você vai fazer o pagamento de uma conta. Não dá para fazer sem o uso de documentação. A não ser nas nossas coisas corriqueiras, a gente vai ao bar do lado da nossa casa e compra lá um pacotinho de bala e a gente vai pagar amanhã. Provavelmente a gente não vai assinar documento, tal, provavelmente não. Mas com coisas grandes a gente geralmente exige documento das pessoas, as pessoas exigem uma documentação de nós. Não é nenhuma questão de desconfiança, né? Ah, eu preciso de um documento porque eu não confio, fulano é malandro e vai me enrolar, ou fulano está desconfiado de mim. Não, nada disso. Mas é por uma questão de limitação física, né? Nós não guardamos tudo na cabeça, não dá para a gente lembrar de tudo. Então os documentos nos trazem a memória, os documentos são comprovantes, são provas. E isso eu acho bastante importante nas relações mais importantes. Então, eu quero dizer que para a gente exercer a nossa fé, exercitar a nossa fé cristã, você que é cristão, se você não for cristão, mas analise essa reflexão e julgue de acordo com os seus critérios, fique à vontade. Mas os cristãos, eles têm um documento, né, que é a Bíblia, ou deve ser a Bíblia, né, um documento que nós devemos fazer uso desse documento, de preferência diariamente, sempre, porque nós estamos lidando com coisas sérias, com fé, com questões de fé, com coisas grandes, né? E para quem acredita, até com a vida eterna, né? Então a gente tem um documento que é a Bíblia. Mas, infelizmente, eu me arrisco a dizer que nós cristãos no Brasil, estou falando a nível de Brasil, não gostamos muito desse documento, não. Nós não usamos muito a Bíblia, né? Eu converso com muita gente. Gente, eu conheço assim bastante gente. Por ser uma pessoa comum como eu não sou. Nós temos um trabalho na mídia, mas é uma mídia ainda regional, não é uma mídia nacional e nem internacional, embora através das redes sociais a gente alcança a gente fora do país e tal. Mas há muita gente ainda para a gente alcançar. Então nós temos um trabalho relativamente grande para a nossa região e pequeno ainda se nós tivermos uma visão mais mundial, mais global da coisa, né? Mas enfim, sendo uma pessoa comum, eu conheço bastante gente. Conheço ateus, conheço pessoas cristãs, conheço pessoas não religiosas, conheço pessoas de uma outra religião, enfim, de outras religiões, conheço pessoas que
jogam futebol, conheço pessoas que não gostam de futebol. Eu conheço muita gente, com base nessa vida comum que a gente leva, né? Conheço bastante gente. E eu percebo que no Brasil nós falamos muito no Cristo, pelo menos usamos esse termo, falamos muito em religião cristã, mas nós não conhecemos a Bíblia. Nós não gostamos da Bíblia. A verdade é essa, nós não gostamos. E a Bíblia é um livro bombardeado, as pessoas falam das traduções que não são confiáveis, dos livros que não foram colocados na Bíblia, incluídos na Bíblia, ou que foram tirados, queimados pela igreja. Então a gente ouve falar muita coisa, mas eu me arrisco a dizer que o que está escrito aqui nessa Bíblia mesmo em português, eu tenho algumas versões na minha casa, eu quero dizer que se nós lêssemos os evangelhos, por exemplo, nós viveríamos uma vida melhor, porque os evangelhos falam de Jesus e a proposta de Jesus ela é universal, é maravilhosa. Muita gente, inclusive, que não frequenta uma religião, não gosta da Bíblia, pegou bronca da Bíblia sem mesmo conhecê-la. Por quê? Porque nós cristãos plantamos isso no coração das pessoas. A gente prega um cristianismo tão distorcido da Bíblia que muita gente pegou bronca da Bíblia sem mesmo conhecer a Bíblia. Uma injustiça com a Bíblia. Então eu quero te desafiar. Leia a Bíblia, principalmente sem religião, porque religião ela atrapalha, tira de nós a nossa visão. A religião coloca uma nuvem em nossos olhos, embaça a nossa visão e a gente acaba olhando para Deus de uma forma deturpada e Deus se apresenta também para nós deturpado, deformado, né? Nós construímos esse Deus assim. Então, infelizmente, os cristãos no Brasil, de um modo geral, não leem a Bíblia, poucos leem. Nós não gostamos das Escrituras. E nós temos alguns pilares no cristianismo brasileiro, seja ele católico, seja ele evangélico. Nós levantamos algumas bandeiras, alguns ícones que serão derrubados só por Deus mesmo. Humanamente falando, a gente não consegue, porque já estão enraizados dentro de nós. Por exemplo, essa questão de cobertura espiritual. Aliás, muita gente não usa esse termo, cobertura espiritual, para identificar aquele líder que deve estar sobre nós, intercedendo por nós, aquele líder humano. Olha que interessante, olha que coisa contraditória, que paradoxal. Eu preciso de uma cobertura espiritual humana. É até para dar risada, não entendo essas coisas que muitos cristãos inventam, né? Que eu tenho que ter um líder que está acima de mim, ele que dá a ordem, eu obedeço. Eu obedecendo, eu estarei obedecendo a Deus, etc. Se nós lermos a Bíblia, vai cair por terra essa ideia de cobertura espiritual. Essa liderança, essa obediência cega à liderança, cairá por terra se nós lermos as Escrituras. Uma outra coisa, eu sempre falo aqui, esse tema me persegue e eu persigo esse tema. Faz parte da minha vida, que Deus tem uma casa fixa. Se nós lermos a Bíblia, a gente vai perceber que a casa de Deus somos nós, seres humanos, e não uma construção, bloco, cimento, areia, ou que seja um pedaço de pau ou lata. Não, Deus não seria tão mesquinho. Deus não é do tamanho de um rato para morar numa casa que nós construímos. Aliás, a Bíblia diz, o próprio Deus diz que, a palavra de Deus diz que o próprio Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas a gente ainda continua pregando isso porque a gente não lê as Escrituras, a gente não gosta da Bíblia. Uma outra coisa, dinheiro na igreja. Se nós lemos a Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, você que está lendo aí, que está ouvindo essa mensagem, mostre para nós um versículo bíblico no Novo Testamento que nos obrigue a dar o dízimo, um versículo bíblico que nos mostre com clareza que somos obrigados a dar o dízimo, senão Deus vai nos pegar, senão o diabo vai nos matar, vai roubar o nosso dinheiro com a permissão de Deus. O dinheiro que entra na igreja, ele deve ser usado em projetos sociais. Vou falar baixinho aqui, tá? Fica entre nós. Deve ser usado para abençoar pessoas, o mais necessitado, para a gente mudar a nossa sociedade que é podre.
Não é para manter os nossos luxos, não, comprando microfone, cadeira, etc. Isso é coisa humana. Pode comprar, compre se quiser, mas é humano. Não podemos falar que Deus mandou. Então a gente continua pregando essas coisas, continua construindo esses ídolos, porque não queremos ler as Escrituras, tá certo? Então o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura, como nós dissemos lá no começo, ela é boa, é proveitosa para ensinar, para redarguir. Redarguir é responder com argumento. Ela é boa, proveitosa para corrigir, para instruir em justiça. Você quer encontrar um caminho de justiça? Leiamos os evangelhos, leiamos a palavra de Deus. Mas infelizmente, eu me arrisco a dizer que os cristãos, de um modo geral, sejam eles católicos ou evangélicos, não gostam da Bíblia. Conheça os nossos apoiadores: livrariacadu.com.br. Simone Bolos e Doces. Visite o nosso canal Bíblia para as Nações no YouTube.